Fala, galera do serviço social, e aí, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que vocês estejam assistindo esse vídeo. Bom, hoje eu trouxe aqui mais um texto da minha matéria de Serviço Social e Trabalho Profissional 1. E hoje vai ser esse texto aqui, Serviço Social, Trabalho e Políticas Públicas, que é do professor Ney Luiz Teixeira de Almeida, que é o meu professor, e da Mônica Maria Torres de Alencar, que também já foi minha professora, se eu não me engano, no terceiro período. Bom, só uma observaçãozinha aqui antes da gente iniciar. Esse PDF ele também tá esquisito. Aqui, a leitura começa aqui no 3.2, na página 141. E aí, para eu chegar na página 142, eu passo pela 140, pela 143, chego na 142. Aí eu tenho que voltar na 143 para lê-la. E assim por diante. 144 também está lá distante. Aí tem que ir, voltar e voltar. Então eu vou dando as pausas aí no vídeo para ir passando sem que passe isso no vídeo, né? Eu vou pausando, passo a página e aí pode ser que ele fique um pouquinho picadinho, mas é a continuidade correta, tá bom? E antes da gente iniciar também, já peço curta, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram, @sueli_dantas com 2 T's. Conheça meus outros canais de audiobook também. E já peço desculpas pelo barulho ao redor, tá bom? Conta aqui dos vizinhos, da vizinhança. Então vamos iniciar a leitura aqui na página 141. Começa aqui o trabalho do assistente social no âmbito das políticas públicas. A abordagem sobre a ação profissional nos marcos desta reflexão está apoiada na compreensão de que o trabalho do assistente social integra processos de trabalhos coletivos no âmbito de estabelecimentos públicos e privados, ONGs, instituições filantrópicas, empresas capitalistas, fundações empresariais, associações e entidades de classe, que prestam diretamente serviços sociais ou atuam nos processos de assessoria, planejamento, controle e intermediação dos mesmos, reconhecendo a autonomia técnica do trabalho do assistente social e o fato de que se trata de uma ação profissional regulada por um código de ética e por conselho profissional, Conselho Federal de Serviço Social e os Conselhos Regionais de Serviço Social, regulamentada por uma legislação específica, Lei nº 8.662, de 7 de junho de 1993, e sustentada num projeto de formação profissional, Diretrizes para o Curso de Serviço Social, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária da Associação Brasileira de Ensino de Serviço Social, em 8 de novembro de 1996. Pensar a ação profissional requer identificar também as determinações que estruturam o próprio trabalho na sociedade e suas medições em relação à esfera dos serviços. O debate profissional registra uma trajetória marcada por aproximações distintas no tocante à relação entre o trabalho do assistente social e os processos de trabalho institucionais nos quais se insere, apontando para as possibilidades de apreensão da autonomia profissional como determinante de um processo de trabalho próprio ou não. Parece, no entanto, existir uma tensão presente nas diferentes posições já manifestas e até alteradas ao longo dos últimos 15 anos, visto que há um elemento comum que as atravessam: o tratamento dos elementos simples constitutivos de todo e qualquer processo de trabalho, dado por Marx, objeto, meios e atividade em si, é quase sempre referido ao trabalho do assistente social e não aos processos de trabalho institucionais, identificando na questão social e na política social seu objeto e meio de trabalho, respectivamente. Não obstante, as análises sobre as inserções concretas nos diferentes espaços ocupacionais tendem a levar em consideração a sua participação em um processo de trabalho coletivo, perspectiva também orientadora da presente abordagem. O trabalho realizado pelo assistente social em diferentes contextos institucionais se apoia numa base comum
que é acionada a partir de acervo teórico, metodológico e ético-político que dá suporte à formação e ao exercício profissional. Contudo, este acionamento, apesar da capacidade de escolha de cada sujeito profissional, não ocorre a despeito dos processos socio-institucionais de controle e ação política próprios à profissão, como tampouco das determinações que incidem sobre o trabalho, nos serviços e, particularmente, no âmbito das políticas públicas. Neste último caso, concorre decisivamente a condição de assalariamento da profissão, decorrente do fato de não dispor de todos os meios necessários à execução de seu trabalho. As ações profissionais são determinadas pelas dinâmicas do mundo do trabalho, do Estado e da sociedade civil que impactam sobre as formas de regulação do mercado de trabalho profissional, já que o Estado, além de ser seu maior empregador, tem uma função destacada nos processos de formulação e operacionalização das políticas públicas, como expressão das estratégias de enfrentamento da questão social e dos mecanismos institucionais que asseguram os direitos sociais conquistados a partir das disputas societárias. As políticas públicas encerram condições socio-institucionais, nas quais o trabalho do assistente social se efetiva, que dependem da dinâmica entre o Estado e a sociedade civil quanto às suas formulações e alcance. As mudanças no mundo do trabalho, em particular a partir da crise estrutural do próprio capital e das alternativas que são formuladas sob a hegemonia da burguesia financeira, dependem da capacidade de intervenção do Estado na sustentação dos mecanismos de regulação social necessários ao processo de acumulação. As mudanças advindas a partir do esgotamento do padrão keynesianista fordista nos anos de 1970 provocam um reordenamento que não se restringe à esfera econômica, afetando o modelo de proteção social organizado em torno do estado de bem-estar. As mudanças decorrentes do processo de mundialização do capital e que atravessam diferentes dimensões da vida social sob o traço marcante da hegemonia financeira, alteram também as formas de sociabilidade existentes na medida em que necessitam de novos suportes políticos, ideológicos e culturais. Imprimem novas racionalidades às formas de organização do Estado e das políticas públicas, alterando os processos de distribuição do fundo público e, consequentemente, os modos de organização e prestação dos serviços sociais. Traduzindo esses mecanismos, tem-se que o capital financeiro avança sobre o que Oliveira denomina de fundo público, formado por parte dos lucros dos empresários e do trabalho necessário de trabalhadores, que são apropriados pelo Estado sob a forma de impostos e taxas. Por um lado, reforça-se a desigual distribuição de rendimentos, estimulando as poupanças dos altos rendimentos por meio de elevadas taxas de juros que consomem parcelas importantes da produção do valor, engessando a produção, considerando a tributação regressiva, tributos menores para os altos rendimentos. O ônus da dívida pública recai sobre a grande maioria dos trabalhadores ativos, e inclusive inativos, cujos rendimentos são consumidos por tributação pública direta ou de tributos inscritos no trabalho, ou de maneira mais restrita naqueles produtos que compõem a cesta básica de alimentos dos trabalhadores. O quadro político e institucional que se desenha nos anos de 1990 e tem continuidade nos anos 2000 no Brasil, aprofunda as estratégias de subordinação dos processos de construção das diretrizes orçamentárias e de financiamento das políticas públicas aos preceitos dos organismos multilaterais, agravando as condições de desenvolvimento de um campo de proteção social assentado em parâmetros efetivamente universalistas e redistributivos. As políticas públicas não escapam às armadilhas de conversão do fundo público em elemento de fomento ao processo de acumulação sob a hegemonia do capital financeiro, seja por meio do montante de verbas públicas reservado para pagamento da dívida que sangra o orçamento das políticas públicas por meio do superávit primário ou da transferência direta de recursos via o crescimento
das rúbricas vinculadas ao esforço de estabelecer um novo padrão de gerenciamento apoiado nos processos de privatização e terceirização dos serviços sociais. Essas mediações são fundamentais para a compreensão dos traços universais que particularizam o campo das políticas públicas e, consequentemente, os processos socio-institucionais que irão demarcar as condições nas quais se organizam os processos de trabalho coletivos nas diferentes políticas setoriais e, neles, o trabalho do assistente social. As atividades profissionais são compreendidas, neste sentido, como respostas construídas historicamente a partir da combinação destas determinações externas com o acúmulo teórico e metodológico da profissão, mediados pela maior ou menor autonomia técnica do assistente social e pela capacidade de forjar respostas coletivas de suas entidades profissionais. O trabalho profissional envolve diferentes momentos e dimensões de aproximação, apreensão e enfrentamento da questão social a partir da mobilização de recursos técnico-instrumentais próprios ou não que favoreçam a leitura teórica e política da realidade social. O planejamento e gestão, envolvendo atividades de monitoramento e a avaliação do trabalho profissional, a execução das atividades previamente idealizadas por meio de ações socioassistenciais, as ações político-organizativas e a sistematização das atividades realizadas, embora essas dimensões sejam constitutivas do trabalho do assistente social. A sua materialização não depende exclusivamente da vontade profissional, visto que são determinadas pelas condições em que estabelecem as relações de compra e venda da força de trabalho, as bases de expansão e retração do processo de assalariamento e de organização do trabalho coletivo, típicas da sociedade capitalista. Os dilemas da alienação indissociáveis do trabalho assalariado incidem no trabalho do assistente social, com matizes distintos nos vários espaços ocupacionais, dependendo das relações sociais que os configuram e ecoam na concretização da autonomia profissional. Ainda que as características do trabalho concreto exercido por esse profissional sejam as mesmas nos vários espaços de trabalho, traduzidas nas competências e atribuições profissionais, sujeitas à fiscalização dos conselhos profissionais e legalmente resguardadas, a organização dos processos de trabalho e ou das funções públicas em que se inscrevem os assistentes sociais tem significados particulares. Na esfera do Estado e nos seus respectivos poderes, no nível federal, estadual e municipal, nas empresas capitalistas, nas entidades filantrópicas e ou sem fins lucrativos e nos organismos de representação político-corporativos de segmentos específicos de trabalhadores que eventualmente figuram como empregadores de profissionais especializados. Quando a preocupação é elucidar o significado social desse trabalho no processo de reprodução das relações sociais, é decisivo considerar as particulares condições e relações sociais que emolduram o trabalho profissional, para clarificar seus efeitos nos processos sociopolíticos e culturais e no circuito global de reprodução do capital. Os fenômenos que abarcam o trabalho assalariado na sociedade capitalista incidem sobre o trabalho do assistente social não de forma direta, observada a sua particularidade no âmbito das políticas públicas. Destarte a inserção concreta nos diferentes tipos de estabelecimento nos quais atua é também uma mediação fundamental para a apreensão de como tais fenômenos refratam no trabalho profissional tensões e possibilidades na condução de suas competências e atribuições. Para tanto, é preciso reconhecer como na realidade brasileira o aparato público e estatal e as instituições privadas, em todo o seu largo espectro de possibilidades jurídicas e de mobilização socio-institucional, articulam-se em torno da oferta dos serviços sociais, configurando um movimento à esfera local, sintonizado às exigências desta nova ordem política e econômica do processo de mundialização do capital.
que engendra e modifica as relações entre o Estado, o empresariado e parcela da sociedade civil. As políticas públicas como possibilidades históricas de reconhecimento das conquistas sociais expressas na forma de direitos sociais têm na ação do Estado uma condição fundamental de sua garantia e na dinâmica da sociedade civil um campo de manifestação de interesses e de constituição de processos políticos de controle social fundamentais. Na medida em que o reordenamento posto em marcha com a Contra-Reforma do Estado e o avanço do ideário neoliberal conformam novas práticas e valores gerenciais alicerçados no esvaziamento do significado do que é público de fato, as políticas públicas são ameaçadas nas suas funções sociais em relação à consolidação da cidadania, pois passam a ser submetidas a uma racionalidade mercantil que retira dos serviços sociais sua dimensão de direito. Por esta via, o alargamento da participação das instituições privadas, seja pela via do chamado terceiro setor ou da refilantropização, altera substantivamente os processos de trabalho nos quais os assistentes sociais se inserem no âmbito das políticas públicas. Tópico 3.2.1 Os diferentes espaços socioocupacionais de atuação dos assistentes sociais. O trabalho do assistente social integra processos de trabalho coletivos em unidades públicas e privadas que implementam diretamente, gerenciam, articulam, controlam e acionam os serviços sociais em consonância com as políticas públicas. Compreender os desafios e as particularidades do trabalho profissional na contemporaneidade requer a apreensão de como as esferas pública e privada se relacionam hoje na conformação dos vetores que orientam as políticas públicas e também identificar como as diferentes unidades do Poder Executivo e do Poder Judiciário se articulam para desenvolver e assegurar o desenvolvimento das práticas de proteção social no âmbito do Estado, da família e das instituições da sociedade civil, além de verificar como as tendências e fenômenos hoje presentes no campo da política social, como a descentralização, a intersetorialidade, o controle social democrático e a territorialidade, determinam novas racionalidades na organização dos processos de trabalho coletivos e potencializam ou obstaculizam as competências e atribuições profissionais dos assistentes sociais. Destaca-se neste sentido a importância da abordagem das principais formas de inserção dos assistentes sociais nas políticas públicas, considerando os diferentes tipos de instituições e áreas setoriais onde atua. Nas instituições públicas estatais, os processos de trabalho coletivos são organizados a partir da função política, ideológica e econômica do Estado em relação aos processos de distribuição do valor materializado na forma de serviços sociais como expressão dos direitos sociais. Trata-se, portanto, da organização de processos de trabalho coletivos que resultam de uma divisão social e técnica do trabalho profundamente marcada pelas lutas sociais e suas consequentes conquistas expressas em aparatos legais e organizacionais. As políticas públicas envolvem um amplo leque de princípios, diretrizes, objetivos, instâncias gestoras e executoras, programas, projetos e atividades que dão o substrato material para a realização do trabalho do assistente social, embora estas condições estejam cada vez mais subordinadas à lógica da produção da mercadoria. Esta não é a finalidade principal da prestação dos serviços sociais, prevalecendo no âmbito do Estado uma razão sociopolítica. A identificação das políticas públicas com os direitos sociais decorre do fato de esses direitos terem como perspectiva a equidade, a justiça social e permitirem à sociedade exigir atitudes positivas, ativas do Estado para transformar esses valores em realidade. Daí porque, no campo de atuação das políticas públicas, a participação do Estado
seja como regulador, seja como provedor ou garantidor de bens públicos como direito, é considerada fundamental. As condições de realização do trabalho do assistente social nesse âmbito dependem sobremaneira do perfil assumido pelo Estado em relação às políticas públicas, do alargamento e amplitude dos direitos sociais, dos vetores e do alcance da intervenção política resultante das disputas das instituições que conformam a sociedade civil, da constituição e distribuição do fundo público e da capacidade tecnológica e resolutiva das políticas públicas. A combinação destes diferentes fatores é determinante para a definição das formas de ingresso, contratação, treinamento, capacitação continuada e disposição organizacional desta força de trabalho. A tendência de inscrição do trabalho do assistente social na esfera pública estatal, mediante a realização de concursos públicos, tem se modificado em função do aumento das contratações temporárias, ainda que este aumento tenha se concentrado inicialmente no âmbito municipal em função do pouco investimento na realização dos concursos públicos que viabilizassem as ações decorrentes do processo de descentralização das políticas públicas. Na atualidade, observa-se um traço presente em todos os níveis de governo, federal, estadual e municipal, fortemente determinado pelas iniciativas deflagradas no âmbito da intitulada Reforma Gerencial, implantada pelo Ministério da Administração e da Reforma do Estado, MARE, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, que atravessou todo o governo de Luiz Inácio Lula da Silva e que vem sendo largamente incorporada como parte de um modelo de gestão adotado pela maioria dos governos estaduais e municipais na atualidade. O impacto da permanência desse traço pode ser observado na dificuldade em dar continuidade aos modelos de prestação dos serviços sociais por meio da composição de equipes multiprofissionais que disponham de maior autonomia na condução dos diferentes momentos do trabalho profissional: gestão, planejamento, execução, avaliação, sistematização e elaboração de projetos, visto que a rotatividade dos profissionais contratados temporariamente pelo governo ou por meio das organizações sociais elimina a possibilidade de produção de uma cultura no trabalho a partir do trabalho na direção do fortalecimento dos direitos de cidadania, além de submeter a lógica mercantil e produtivista à oferta de serviços públicos. Instaura-se um cenário de duplicidade nos sistemas públicos de educação, saúde e assistência social, por exemplo, que passam a combinar práticas e discursos amparados nas diretrizes, programas e normas operacionais presentes nas legislações que regulamentam as políticas públicas com programas e projetos de governo, cuja temporalidade depende das dinâmicas eleitorais e que fortalecem outras concepções sobre a oferta dos serviços sociais. As racionalidades que presidem os processos de trabalho no âmbito das políticas públicas resultam de processos políticos, econômicos e ideológicos, e nas últimas décadas prevalecem no âmbito do Estado em razão das tendências que se desenharam sob a hegemonia neoliberal. Os processos de descentralização, privatização e focalização da política social, os processos de descentralização, privatização e focalização da política social, também contribuiu para a instauração de um padrão que comprometeu a ampliação do acesso aos direitos sociais, a diversificação das formas de organização e participação da sociedade civil, que desde os anos de 1990 experimentam um tipo de mobilização e manifestação de interesses do tipo liberal corporativo, em contraponto ao modelo europeu assentado nos movimentos sociais. A organização das políticas públicas neste cenário complexo e diversificado assumiu características decisivas, expressando um campo repleto
de contradições e tensões do ponto de vista de suas racionalidades. Ponto 1. A importância de processos de planejamento de longo prazo que prevêem as formas de participação do poder público e da sociedade civil, procurando articular as diferentes instâncias governamentais por meio dos planos nacionais, geralmente decenais, estaduais e municipais. Ponto 2. A adoção de processos sistemáticos de previsão orçamentárias com a mobilização de legislações que definam as fontes de financiamento. Ponto 3. A criação de instâncias paritárias de controle social sobre as ações de responsabilidade tanto da esfera governamental quanto da sociedade civil. Ponto 4. A tendência à promoção de planejamentos e ações intersetoriais. Ponto 5. A valorização da dinâmica local na construção de uma descentralização que não se esvazie diante dos limites administrativos. E ponto 6. A composição de redes articuladas de serviços sociais locais e regionais a partir de programas governamentais. Essas características, de modo algum, podem ser tomadas isoladamente, sem referência aos processos políticos e econômicos, assim como suas expressões de fato variam muito em função das correlações de forças em cada instância e localidade ou mesmo da dinâmica das políticas setoriais. Além de lidar com as questões que afetam o cotidiano da população que busca os serviços sociais como resposta aos seus diferentes e múltiplos carecimentos em um contexto de reprodução das desigualdades sociais mediado por políticas que visam enfrentar a questão social sob a perspectiva das ações inclusivas. O assistente social se depara com um leque de requisições e possibilidades de ação profissional decorrentes das contradições daquelas tendências. Nesse sentido, ampliam-se as demandas de acompanhamento profissional das práticas que ultrapassam o circuito intrainstitucional de realização dos estudos socioeconômicos e de atendimento via programas, projetos e serviços em função da ampliação das ações e programas intersetoriais, articulação dos serviços públicos com as instituições privadas, ONGs, filantrópicas e associativas, atividades de assessoria em diferentes níveis dos processos de gestão das políticas públicas, das ações de cunho intermunicipal ou regional e processos de capacitação, assessoria e acompanhamento das instâncias de controle social. As ações profissionais no âmbito das instituições públicas estatais experimentam processos contraditórios de retração e ampliação, tanto das possibilidades efetivas de inserção no mercado de trabalho, quanto no que se refere às suas atribuições. As atividades mais rotineiras de orientação e acompanhamento social a indivíduos, grupos e famílias não perdem centralidade, mas oscilam em ritmo e eficácia de sua capacidade resolutiva e magnitude, como decorrência da ampliação dos programas de cunho governamental voltados para o fortalecimento da função protetiva das famílias sem o suporte material e institucional necessário ao alcance deste objetivo. Enquanto as ações de formulação, administração e avaliação de projetos, programas e políticas públicas, mobilização social e desenvolvimento de práticas educativas passam a ser requisitadas, seja em função da densidade que assume a efetiva gestão e operacionalização das políticas públicas na realidade local, em função da tendência marcadamente contraditória dos processos de descentralização, seja pela necessidade teórica e política de ampliação do alcance do trabalho profissional, como forma de sintonizá-lo aos processos societários e institucionais de consolidação dos direitos sociais. O enfrentamento da questão social pelo Estado, a partir da política social, é um importante componente do processo de profissionalização do serviço social. Contudo, observa-se a partir do final do século XX um incremento e diversificação de formas institucionais e políticas deste enfrentamento. A ampliação de práticas e programas sociais organizados por determinados setores da sociedade civil
pelas instituições do chamado terceiro setor e pelo empresariado, não só integra um processo de alteração de nosso mercado de trabalho, como também sedimenta um tipo de ação ideologicamente orientada para apreender a questão social por um prisma de despolitização e de individualização. Esse movimento não apenas concorre com as ações das instituições públicas e estatais, como também as modifica ao atuar ora como atividade complementar, ora como atividade substitutiva. Tomando como referência o trabalho do assistente social nas empresas capitalistas, pode-se afirmar que o mesmo ocorre desde os primórdios da profissão, não se tratando, portanto, de um espaço socioocupacional recente. Ao longo da história da profissão, a inserção dos assistentes sociais nesta área sofreu mudanças importantes relacionadas à dinâmica das relações entre capital e trabalho, expressas tanto nas formas de recrutamento da força de trabalho, quanto nas requisições apresentadas para o serviço social. Durante as primeiras décadas, o trabalho do assistente social esteve diretamente relacionado aos processos de formação de uma nova classe operária, atuando em processos de educação formal, técnica e moral dos trabalhadores. A atuação do assistente social no campo empresarial foi marcada nos primórdios da profissão por uma maior diversificação de suas funções, expressando uma reorientação das formas de organização do trabalho coletivo em termos socioassistenciais. Até o início dos anos 80, o trabalho do assistente social se inscrevia majoritariamente em setores responsáveis pela gestão de recursos humanos, seja nas empresas privadas capitalistas ou nas empresas estatais. Sua contratação se justificava mediante o reconhecimento de sua condição profissional para atuar junto às políticas sociais e empresariais e na administração de serviços e benefícios privados junto aos trabalhadores e seus familiares. A partir do processo de reestruturação produtiva, as formas de contratação dos assistentes sociais se alteram, provocadas pela flexibilização das formas de ingresso, determinando a realização de processos seletivos que enfatizavam mais as habilidades e competências do que a formação profissional de origem, como também passam a contratar profissionais para atuarem não apenas em setores de serviço social ou de recursos humanos, mas em áreas de comunicação, gestão e desenvolvimento de projetos. As mudanças no mundo da produção e as necessidades de reatualizar os mecanismos de acumulação de capital exigem a adoção de novas formas de consumo da força de trabalho e estratégias de gestão, controle e disciplinamento do comportamento produtivo compatíveis ao momento atual da economia. As empresas capitalistas, ao serem impelidas a modificar suas estratégias de intervenção, tanto do ponto de vista interno quanto externo, passaram a investir em ações e a desenvolver práticas que pudessem legitimar suas iniciativas em busca de competitividade internacional e, consequentemente, de maiores lucros. Nesse sentido, os traços distintivos desse processo, que no Brasil adquire maior visibilidade a partir dos anos de 1990, são os mecanismos de conciliação, colaboração e de consensos desenvolvidos pelo empresariado, que envolvem os trabalhadores no seu processo de trabalho e também na totalidade da vida social. Se na década de 1980 até o início dos anos de 1990, do ponto de vista da política, a conjuntura era propícia a um confronto aberto com os patrões, o que se observa na década atual é um campo de conciliação de interesses que compõe as iniciativas gerenciais para mobilizar o consenso em torno das metas de qualidade e produtividade das empresas. As alterações no mundo do trabalho e particularmente das formas de enfrentamento dos conflitos de classe afetam tanto a órbita do Estado quanto das empresas capitalistas no que se refere ao relacionamento com os trabalhadores, demarcando novas demandas e condições sobre as quais se estruturam os processos de reprodução material
e espiritual da força de trabalho. Observam as autoras que o assistente social tem atuado nas empresas capitalistas a partir de 4 requisições relacionadas diretamente à força de trabalho. Ponto 1. Consumo da força de trabalho por meio de processos relacionados à produtividade do trabalhador. Ponto 2. Controle da força de trabalho por meio de processos relacionados à adequação do comportamento do trabalhador. Ponto 3. Reprodução material da força de trabalho por meio da prestação de benefícios e serviços sociais. E ponto 4. Reprodução espiritual da força de trabalho por meio das ações de aculturamento ideológico do trabalhador. Essas formas articulam elementos tradicionais e contemporâneos em relação ao trabalho do assistente social que se expressam na condução de programas de treinamento e desenvolvimento, programas participativos, programas de qualidade de vida e programas de clima ou ambiência organizacional. O trabalho do assistente social em empresas tem se modificado também em função de demandas relacionadas à valorização da imagem da empresa e de sua relação com a sociedade e os consumidores. Neste sentido, tem sido solicitado aos assistentes sociais o desenvolvimento de ações relacionadas aos processos e projetos de empreendedorismo social, gestão social, desenvolvimento sustentável, meio ambiente, responsabilidade social, desenvolvimento comunitário e mobilização e treinamento de voluntariado. As mudanças operadas no mundo do trabalho e nas relações do Estado com a sociedade civil fecundam um campo de atuação empresarial bastante significativo que, segundo Mônica César, expõe as contradições entre o discurso assumido pelo empresariado brasileiro em defesa de uma ação protagonista no enfrentamento da questão social, alicerçando as bases de consolidação do chamado terceiro setor e suas práticas históricas de descaso com relação às condições de vida e reivindicação da classe trabalhadora. Em torno desta mudança destacam-se as fundações empresariais que, com ações no campo da responsabilidade social, implantam um conjunto de práticas e valores sociais que dinamizam a hegemonia burguesa, consolidando-se como novos aparelhos privados de disseminação de comportamentos funcionais ao mundo corporativo. Nesse contexto, a governança corporativa exige uma modificação na forma de relacionamento das companhias com todos os envolvidos pelas suas atividades, ou seja, com as diversas categorias de acionistas, credores, investidores, governo, empregados e comunidade em que atua. Isso significa que a empresa deve potencializar sua capacidade de articulação política a fim de coordenar os diferentes interesses em jogo. A governança corporativa vincula-se, portanto, à responsabilidade social empresarial, que passa a ser um dos indicadores da sustentabilidade dos negócios e vem sendo o objeto de iniciativas dos empresários no contexto de mudanças no padrão de organização e gestão das empresas. Essa governança corporativa é orientada a partir de parâmetros e indicadores construídos com base no discurso de uma atuação moderna do empresariado em relação aos problemas decorrentes da exclusão social. A ideia de uma cidadania solidária, para César e Amaral, implica num esforço de despolitização da questão social que não se justifica apenas no âmbito da ação empresarial, mas como parte de um processo de construção da hegemonia do capital que envolve o Estado e a sociedade civil. Neste caso, a partir do fortalecimento de ações solidárias. O exame das formas de inserção do assistente social nesse ramo do mercado de trabalho profissional aponta que nas empresas elas ocorrem a partir de diferentes formas de ingresso, aproveitamento de quadros e seleção nas empresas privadas capitalistas, concursos públicos e contratações por prazo determinado nas empresas estatais. Trata-se de um campo de atuação no qual a autonomia profissional é constantemente confrontada com as tensões decorrentes dos mecanismos de controles sobre a força de trabalho
e de estabelecimento de consensos ideológicos e das ações de marketing social que sustentam a imagem da empresa e de seu produto. As condições de trabalho são diretamente determinadas pela capacidade de investimento nos processos que buscam o controle sobre a força de trabalho e a intensificação do processo de valorização por meio de uma pedagogia própria ao empreendimento empresarial. O que determina a inscrição dos assistentes sociais em processos de trabalho poucos complexos do ponto de vista da prestação de serviços, visto não ser esta a função precípua da empresa, requer equipes de trabalho enxutas e procedimentos de atuação parametrados pela lógica da produção da mercadoria. O trabalho do assistente social nas empresas capitalistas e nas fundações empresariais, deste modo, não pode ser analisado como um tipo de atuação profissional completamente desvinculado do campo das políticas públicas, ainda que não atuem com a implementação de nenhum de seus programas e serviços. Os processos que desenvolvem em relação às condições de reprodução material e espiritual da força de trabalho compõem uma ampla estratégia de despolitização da questão social que, resguardando as particularidades da esfera pública, estatal e privada, empresarial, subordina-se, alimenta a hegemonia do capital financeiro e a produção de novas formas de sociabilidade. Sob o mesmo movimento político e ideológico encontram-se as instituições filantrópicas. Essas instituições constituem um dos campos mais tradicionais de atuação dos assistentes sociais, característica que se justifica em função da trajetória histórica da assistência social no Brasil, largamente alicerçada na filantropia, desenvolvida pelas instituições religiosas e de uma tardia atuação do Estado que estrutura nacionalmente a área da assistência social, somente nos anos de 1940. Não obstante, o desenvolvimento do campo da proteção social no Brasil e, em particular, da assistência social sempre combinou a ação estatal com uma forte presença das instituições privadas filantrópicas. Nesse sentido, o maior ou menor peso destas instituições na composição do mercado de trabalho profissional variou de acordo com a dinâmica entre a ênfase pública e privada que marca a constituição das diferentes políticas sociais e, mais acentuadamente, a política de assistência social. A afirmação da assistência social como política pública integrante da Seguridade Social, assim como a consolidação da Política Nacional de Assistência Social, PNAS, e do Sistema Único de Assistência Social, contribuiu para destacar o papel do Estado na condução desta política, mas não alterou radicalmente a herança das políticas e concepções construídas historicamente a partir da atuação das instituições filantrópicas nesta área, ainda que as tenha submetido a novas racionalidades. A inserção dos assistentes sociais nas instituições filantrópicas tem ocorrido, sobretudo, na área da assistência social, muito embora possamos verificar sua inserção também nas áreas da educação, da saúde e naquelas instituições que desenvolvem ações de apoio à população infanto-juvenil e idosa em situação de vulnerabilidade e risco social. Os processos de trabalho coletivos nessas instituições são, hoje, fortemente determinados pelas diretrizes das políticas públicas que regulamentam as funções da filantropia em cada uma delas. Contudo, permanece como um importante fator determinante destes processos de trabalho as matrizes ideológicas, predominantemente de inspiração religiosa, que direcionam um conjunto de valores, a missão e as abordagens técnicas desse tipo de instituição. Os processos de trabalho coletivos, neste caso, tendem a se estruturar com pouca complexidade tecnológica e a requerer um quantitativo baixo de profissionais, dispondo de condições de trabalho bem diferenciadas daquelas encontradas nas instituições públicas e empresariais. Isto porque a formulação, desenvolvimento e continuidade dos programas, projetos e ações dependem da capacidade de captação de recursos, hoje, na grande maioria, públicos.
em que pese seu financiamento contar com a forte presença de fontes governamentais e estarem subordinadas aos mecanismos públicos de controle social das ações desenvolvidas, configuram formas de prestação de serviços sociais que, mesmo adquirindo o status de atividade de interesse público, não se dão na órbita dos direitos sociais. Contraditoriamente, em função da ausência de uma rede socioassistencial pública estruturada, tem sido por meio dessas instituições e da dinâmica como se efetiva hoje a relação entre o Estado e a sociedade civil na realidade local que vários sujeitos sociais têm acessado diferentes serviços sociais. O assistente social tem sido contratado para atuar nesse campo tanto a partir daquelas demandas mais tradicionais como no relacionamento direto com a população, no trabalho com famílias e na articulação com a rede socioassistencial pública e privada, mas também a partir de demandas que decorrem do novo lugar e das novas condições em que as instituições filantrópicas se encontram em cada política setorial. Neste caso, os assistentes sociais têm atuado para além daquelas atividades tradicionais em processos de mobilização comunitária, educação e formação de quadros técnicos, elaboração de projetos para capacitação de recursos e participação nas instâncias de controle social e nas redes sociais. Os assistentes sociais encontram hoje, nessas instituições, uma possibilidade real de ingresso no mercado de trabalho, sobretudo em decorrência das exigências legais de funcionamento dos estabelecimentos filantrópicos. Ponto. Assumindo deste modo uma função técnica importante para a coordenação ou condução dos serviços ofertados pelo estabelecimento, assim como para a gestão e articulação das ações interinstitucionais cada vez mais presentes no cotidiano destas unidades, em razão dos processos de descentralização e municipalização do atendimento socioassistencial e a diferentes sujeitos sociais. No que se refere às atribuições profissionais, os assistentes sociais estão sendo demandados nestes novos espaços profissionais para atuar na gestão de programas sociais, o que implica o desenvolvimento de competências no campo do planejamento, formulação e avaliação de políticas sociais. Sendo assim, há uma grande tendência de crescimento das funções socioinstitucionais do serviço social para o plano da gerência de programas sociais, o que requer do profissional o domínio de conhecimentos e saberes, tais como de legislações sociais correntes, numa atualização permanente. Análise das relações de poder e da conjuntura, pesquisa, diagnóstico social e de indicadores sociais. Correntes, numa atualização permanente, análise das relações de poder e da conjuntura, pesquisa, diagnóstico social e de indicadores sociais, com o devido tratamento técnico dos dados e das informações obtidas no sentido de estabelecer as demandas e definir as prioridades de ação, leitura dos orçamentos públicos e domínio de captação de recursos, domínio dos processos de planejamento e a competência no gerenciamento e avaliação de programas e projetos sociais. Contudo, algumas dessas mudanças observadas em relação às instituições filantrópicas não lhes são exclusivas, pois dizem respeito a um leque maior de organizações privadas não lucrativas, dada a diversidade de formas institucionais assumidas neste campo. Muitas delas se autorreconhecem como organizações não governamentais, ONG. Desse modo, o termo ONG tem sido utilizado em referência a um conjunto indiscriminado de instituições, muito embora esta definição abarque um leque expressivo de instituições, filantropia, fundações empresariais, entre outras. É possível localizar de modo particular as organizações não governamentais a partir de um novo ordenamento político, ideológico
e institucional, produzido, sobretudo, a partir dos anos 80. Como tem se observado, o reconhecimento e a visibilidade social desse nome ONG não se deu da noite para o dia, mas se produziu no decorrer da década de 80, a partir de todo o investimento na afirmação de uma identidade comum na produção de concepções, práticas e instâncias de legitimidade por parte de um conjunto de agentes e organizações pré-existentes no pós-64 e voltadas para uma atuação politizada nas bases da sociedade, sendo a expressão polissêmica sujeita a várias apropriações ideológicas discursivas e, portanto, podendo se constituir em objeto de polêmica desses usos. Suas definições sociais são passíveis de mudar com o tempo. As ONGs expressam um campo de atuação profissional relativamente recente e demarcado por processos sociais contraditórios, como as tendências de ampliação da esfera pública e de privatização do Estado. Tem-se então como base histórica do processo de expansão das ONGs a diversidade das formas de organização da sociedade civil e a progressiva transferência do Estado para a sociedade civil de várias de suas áreas de atuação. A partir dessa contradição, o vasto campo de instituições que passam a ser reconhecidas como ONG implica no fato de que sua identificação possa ser feita em função de um, ou até mais, perfil de atuação, a saber, prestação direta de serviços sociais, mobilização comunitária, formação de quadros políticos e técnicos, acompanhamento das instâncias de controle social, proposição, monitoramento e avaliação de políticas públicas e formas de manifestação e mobilização de interesses de grupos sociais numa perspectiva corporativa. A atuação dos assistentes sociais nas organizações não governamentais decorre tanto do processo de alargamento das formas de mobilização, organização e participação da sociedade civil, quanto da diminuição das funções pertencentes ao Estado nos processos de planejamento das políticas públicas, gestão e recrutamento da força de trabalho, monitoramento e execução dos serviços sociais, monitoramento e execução dos serviços sociais, determinando, deste modo, a diversidade das formas de inserção e a atuação profissional e englobando desde uma atuação de cunho mais político até o desenvolvimento das atividades de atendimento socioassistencial. As atividades realizadas pelos assistentes sociais de assessoria aos movimentos sociais, formação de quadros técnicos e políticos, capacitação, planejamento, gestão de projetos, monitoramento, participação nas instâncias de controle social, gerência institucional, encaminhamento à rede de serviços e atendimento direto à população dependem, portanto, do perfil de atuação da ONG a qual estão vinculados. Este perfil passa a ser um fator decisivo para a compreensão das formas de contratação dos assistentes sociais, de suas condições de trabalho, assim como das formas e complexidade da organização do trabalho coletivo. Tendencialmente, as ONGs que prestam serviços sociais dependem cada vez mais de recursos públicos, enquanto que as ONGs que têm uma atuação mais política dependem de recursos externos, de fundações e organismos internacionais. Os processos de trabalho coletivos são organizados em função do tipo de atuação das próprias ONGs e expressam, para além dos graus de complexidade distintos, formas concretas de institucionalização das disputas políticas e ideológicas que dinamizam as políticas públicas, como também mobilidades de atuação técnicas e políticas que conformam perspectivas não apenas diferenciadas, mas antagônicas da relação entre o Estado e a sociedade civil e de reconhecimento e construção da esfera pública.